Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar sequência com a nossa disciplina. Então, só para relembrar um pouquinho, a aula passada a gente falou um pouco sobre a anatomia do dente, essa anatomia interna, a composição de cada estrutura, né, e a característica também de cada uma. A gente falou um pouquinho sobre maxila e mandíbula, né? Falamos um pouquinho sobre a arcada superior e inferior, sobre algumas manobras que a gente tem aí dentro da odontologia. E hoje a gente dá sequência com a classificação dos dentes, tá? Quando a gente fala de classificação dos dentes, não existe uma classificação só. O dente, ele é capaz aí de dar uma margem para a gente de mais de uma classificação, tá? Então, hoje, o que a gente vai ver desse dente, dessa classificação? A gente terminou a aula passada falando um pouquinho sobre a função, né? Que o dente, eles tinham alguns grupos, né? De dentes aí, e que cada grupo desse tinha uma função, de triturar, de rasgar, de amassar, tá? E aí, quando a gente fala de classificação do dente, ou dos dentes, a gente também tem a dentição decídua e a permanente, né? Então, a dentição decídua é aquela dentição que a gente vai caracterizar as crianças, os dentes de leite, tá? E a permanente é aquela que vai ser permanente, que eu já não tenho mais dente decíduo. Entre essa classificação de decídua e permanente, a gente também tem uma classificação dos dentes que a gente chama de dentição mista. É onde ainda a criança ela está naquela fase de transição, né? Nem tem todos os dentes decíduo e não tem também todos os dentes permanentes. Então a gente tem a dentição mista, tá? Então vamos classificar ele quanto ao número. Então, quando eu tenho uma criança onde ela tem os dentes, né? A dentição decídua, ela vai ter 20 dentes, tá? E a nossa dentição aí permanente, a gente vai ter 32 dentes, tá? Então, em termos de numeração, se não tiver faltando nenhum, se não tiver nenhum problema de erupção, né? Porque às vezes pode acontecer da pessoa nascer sem um elemento dentário ou nascer com dente supranumerário, tá? Então, isso pode acontecer, tá? O que não é muito prevalente, tá? Hoje a gente vê que existe interferências de parte genética, onde a gente vê doença associada a número de dente, a localização, começa a nascer dente no palato. Então a gente vê que isso é uma coisa mais frequente, mas não é prevalente, não é uma porcentagem muito grande dessa população que acomete aí essas malformações no período da odontogênese, tá? Então, de uma maneira geral, dente decíduo, a gente tem 20 dentes e dentição permanente a gente tem 32, tá? Lembra que a aula passada também a gente veio falando um pouquinho sobre a linha média, né? Que a linha média ela é uma linha aonde a gente tem o plano anatômico, né? Que faz a divisão do indivíduo entre direito e esquerdo. Para a gente poder fazer a classificação das arcadas, né? Tanto superior e inferior, a gente vai precisar dessa linha média, tá? Então, a gente tem essa linha média, né, no sentido vertical, e quando a gente for fazer a divisão dos quadrantes, a gente vai fazer a divisão da linha média na vertical e na horizontal, tá? Então, eu estou olhando um plano como se eu estivesse olhando para o paciente agora. Eu faço essa linha, né, na vertical e na horizontal. Então, na horizontal, ela vai ficar bem na parte oclusal dos dentes. Então, essa parte horizontal que vai dividir entre superior e inferior, a gente vai dividir superior e inferior e direito e esquerdo, tá? Lembrando que a gente está olhando o paciente de frente. Então, o lado direito do paciente é o meu esquerdo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não errar na hora de posicionar um filme, na hora de fazer uma identificação numa ficha, tá? Porque isso é muito importante. Então, olha lá, eu dividi essa boca em 4 quadrantes, tá? O que divide esse plano para cima são o quadrante superior. Esse plano para baixo, quadrante inferior, tá? Então, esse lado aqui vai ser o quadrante superior direito,
esse aqui, o quadrante superior esquerdo, lembrando que o quadrante superior, ele tá na maxila, tá? E o quadrante inferior, ele tá na mandíbula. Então, olha aqui, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. Embaixo a mesma coisa, aonde estiver o direito vai estar o direito também inferior. Então, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Então, a primeira coisa, antes de eu classificar a numeração dos meus dentes, eu preciso classificar os quadrantes, tá? Então, a nossa boca ela é dividida em 4 quadrantes. 2 quadrantes superiores e 2 quadrantes inferiores. Quadrante superior direito e esquerdo, quadrante inferior direito e esquerdo também, tá? Os quadrantes, ele tem uma numeração, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho da dentição permanente, tá? Então, o quadrante da dentição permanente, a gente vai dividir ele em 4 quadrantes. E, consequentemente, esses quadrantes, ele tem que ter essa numeração. Quadrante 1, que é o direito, né, superior direito. Quadrante 2 é como se fosse um relógio, tá? Então, ele vai começar aqui, ó, sentido horário. Então, eu tenho quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4, tá? Por que que isso é importante para mim? Porque na dentição decídua, eu não tenho quadrante 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter quadrante 5, 6, 7 e 8, tá? Então, isso para a gente é importante para a gente classificar a permanente e a decídua. A aula de hoje, a gente só vai falar um pouco mais sobre os quadrantes, tá? Então, ao longo das aulas, para a gente não ficar tumultuando o conteúdo, e eu sei que classificar dente ainda é uma dificuldade dentro da área da radiologia, então eu optei para a gente trabalhar calmamente, tá? Vocês transcrevendo essa matéria para o caderno, tentando entender os quadrantes, posicionando, para que as aulas seguintes a gente, né, consiga caminhar aí sem muitas dúvidas, tá bom? Então, olha aqui, quadrante da dentição permanente, quadrante 1, 2, 3 e 4, sentido horário, certo? E aí, eu volto para esse slide aqui. Então, aqui a gente não tinha quadrante 1, 2, 3 e 4? Quando a gente for fazer a numeração desses quadrantes, cada quadrante ele vai do número 1 ao 8, tá? Todos. Do quadrante 1, do 1 ao 8. Do quadrante 2, do 1 ao 8. Quadrante 3 também, 1 ao 8. Quadrante 4, do 1 ao 8. E a gente não pode esquecer a numeração que é esse quadrante. Então, aqui eu tenho o quadrante 1. Então, nesse quadrante 1, da numeração do 1 ao 8, eu vou colocar o 1 na frente. Do quadrante 2, eu vou colocar o 2 na frente. E como que vai ficar a minha numeração? Então, aqui, ó, todos os quadrantes não são do 1 ao 8, então o quadrante 1 vai ficar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Meu quadrante 1. Meu quadrante 2, eu vou acrescentar o 2. Vai ficar 21, 22, 23. E aí a gente vai seguindo. Meu quadrante 3, 31, 32, 33. E o meu quadrante 4, 41, 42, 40, até chegar no 48. Então, na minha dentição permanente, eu tenho 4 quadrantes, começa com a numeração 1, quadrante 1, 2, 3 e 4, sentido horário, tá? A direita do paciente sempre vai ser a minha esquerda. Cada quadrante tem 8 dentes. E a numeração do quadrante vai ser inserida nessa numeração e vai determinar a numeração do dente. Certo? Tudo bem, gente? Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês reportem para mim nos comentários, tá? Isso na dentição permanente. Na dentição decídua, lembra que eu falei para vocês? A dentição permanente era quadrante 1, 2, 3 e 4. Dentição decídua é 5, 6, 7 e 8. Lembram que eu comecei a falar para vocês que a dentição decídua, a criança ela tem somente 20 dentes?
Então, obviamente, essa numeração não vai de 1 a 8. Essa numeração, ela vai de 1 a 5. Então, aqui, na permanente, eu ia de 1 a 8. Na dentição decídua, eu vou de 1 a 5, tá? Então, meu quadrante aqui, ó, é 5, 6, 7, 8. Então, eu numero cada quadrante do 1 ao 5, todos os quadrantes, né, do 1 ao 5, e para cada número de quadrante, eu vou colocar o número correspondente. Então, se esse é o quadrante 5, eu vou colocar o 5 na frente da minha numeração. Então, se vai do 1 ao 5, 51, 52, 53, 54, 55. O quadrante 6, ele vai do 1 ao 5, só colocar o 6 na frente. 61, 62, 63, 64, 65. Lembrando que é como se fosse um relógio, sentido horário, quadrante 5, 6. O próximo é o 7, do 71 ao 75. Meu outro quadrante, 8, que vai do 81 ao 85. Certo? Então, a dentição decídua, ela é uma continuação da numeração dos quadrantes da dentição permanente. Então, de novo, dentição permanente era quadrante 1, 2, 3 e 4. Dentição decídua, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que na dentição permanente, minha numeração iria do 1 ao 8, porque eu tenho 32 dentes, que são 4 quadrantes. E o meu quadrante aqui da minha dentição decídua, ela vai do 1 ao 5. Tá? E são 4 quadrantes. Se eu multiplicar esses 4 quadrantes vezes esses 5, vai dar os 20 elementos dentários, tá? Essa classificação que a gente está fazendo é só enquanto divisões, né? Como que faz a divisão da linha médica vertical, linha médica não, perdão, linha média vertical e horizontal, onde eu divido o meu plano superior e inferior, aonde eu entendo que a dentição decídua ela tem 20 elementos dentários e a dentição permanente ela tem 32. Que esses quadrantes ele tem uma numeração a ser seguida, porque na próxima aula a gente vai aprender o nome de cada elemento, tá? Hoje eu quero que vocês gravem os quadrantes permanentes, os quadrantes da dentição decídua, né? Como é feito, direito e esquerdo, tá? E como a gente vai posicionar aí, de classificar esses dentes como anteriores e posteriores, tá bom? Então, aqui tá os meus quadrantes da dentição decídua, né? Então, olha aqui, meu quadrante 5, 6, 7, 8, lembrando de novo, sentido horário. Se o meu quadrante ele é decíduo, ele tem numeração de 1 ao 5, então 51 ao 55, quadrante 6 do 61 ao 65, quadrante 7 do 71 ao 75 e o meu quadrante 8 do 81 ao 85, tá? Aqui é como fica organizadinho na boca, os dentinhos aí decíduo, mais conhecido como dentinho de leite, tá? Então eu divido aqui linha vertical, linha média e a linha no plano horizontal. Quadrante 5, 6, 7 e 8, do 51 ao 55, do 61 ao 65 e assim por diante. Próxima aula, a gente vai classificar o nome desses dentes, tá? Então, todos os dentes que tiver aqui, ó, para frente dessa linha, a gente vai classificar esses dentes de dentes anteriores. E a gente vai ver na próxima aula quem são, quais os nomes desses dentes, tá? Então, quando a gente classifica esses dentes anteriores, a gente chama de classificação de grupo de dentes que são anteriores e alguns grupos de dentes que são dentes posteriores, tá? Como a dentição permanente ela tem mais dente e a dentição decídua ela tem menos dente, tem alguns dentes que a criança ela não tem. E a gente também vai ver na próxima aula, tá? Qual que é a diferença? O que a criança tem e o que quando ela cai esse elemento, qual outro elemento que aparece, tá? Então, isso aí a gente vai ver na próxima aula. Hoje é interessante a gente saber que tanto a arcada superior quanto a arcada inferior, ela tem uma divisão quanto à posição desses dentes, tá? E essas posições, elas são classificadas em dentes anteriores e dentes posteriores. Lembrando que dentes posteriores, ele tem uma classificação quanto ao grupo dos dentes, tá? Quem são os dentes anteriores e a gente tem um grupo também que faz parte dos dentes posteriores, tá?
Então, aqui, ó, hoje a gente faz a classificação quanto à posição. Quanto à posição, eu tenho anterior e dentes posteriores. E na próxima aula a gente vai avaliar quanto aos grupos que pertencem aos anteriores e aos posteriores. Tá bom? Aqui eu só vou colocar para a gente encerrar, para a gente entender na próxima aula da onde a gente tem que partir para a gente colocar essas nomenclaturas, tá? Então, essa classificação quanto à posição que a gente falou agora anteriormente, eram os anteriores e os posteriores, e o que a gente vai falar na aula que vem é a classificação quanto ao grupo, tá? Então, a gente tem os grupos dos incisivos, que a gente tem incisivos centrais e laterais, a gente tem os caninos, a gente tem os pré-molares e a gente tem os molares, tá? Dentro dessa classificação de pré-molar e molar, a gente tem lá o primeiro, o segundo, a gente tem molares, primeiro, segundo, terceiro molar, a gente só tem uma classe de caninos, a gente tem incisivos que ficam no centro e alguns incisivos que ficam nas laterais. Então, na próxima aula, a gente parte dessa classificação quanto ao grupo e já colocando a nomenclatura de cada elemento dentário, tá bom? Então, eu espero que essa aula aqui vocês transcrevam para o caderno, coloquem os quadrantes certinho. A gente às vezes acha que é uma aula simples, mas quando a gente começa a juntar a classificação dos dentes, quanto à posição, quanto ao grupo, quanto às faces, né? Então a gente vai vendo que mais para frente a gente tem mais coisas a acrescentar num único só elemento dentário. E que se a gente não começar agora a anotar, a gente não começar agora entender essa parte das divisórias aí dos quadrantes, quando eu uso em permanente, quando eu uso em descido, vai ficando um pouco mais complicado da gente entender as fases subsequentes, tá bom? Então, a nossa aula de hoje a gente encerra por aqui. Continua na próxima aula, partindo desse princípio aqui e dando nome a esses dentinhos aí que a gente vai conhecer, tá bom? Aguardo vocês na plataforma, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento aí que eu puder fazer, eu estarei aí nessas duas aulas, tá bom? Fiquem com Deus, um bom estudo.